Professora Letícia, sou professora, né, de cursinho pré-vestibular aqui em Ponta Grossa. Já tenho, né, desde 2013 experiência como professora de cursinho pré-vestibular e, né, acabei fazendo essa iniciativa agora para trabalhar um pouquinho falando a respeito, né, do conteúdo do Enem. Então, nós estamos enfrentando, né, a pandemia e mesmo assim, diante de uma pandemia, né, o Enem não foi cancelado e não foi adiado. Então, as nossas aulas agora, né, pretendem trabalhar uns conteúdos relacionados à história, né? Então, eu vou fazer sempre as aulas nas sextas-feiras, né? E depois vou disponibilizá-las no YouTube. Né? Então, para quem está chegando agora, eu vou começar, né? Já estou gravando a aula. E quem for chegando, eu só peço por gentileza para, né, desligar o microfone. No final, eu termino de gravar e depois eu abro para perguntas. Né? Então, eu estou gravando por um programa que permite, né, esse processo de gravar a videoaula e ao final eu posso abrir, né, para perguntas e dúvidas e comentários. Então, vamos começar o conteúdo. Então, a minha grande aposta para o Enem, né, caso seja mantido ainda esse ano, é que o Enem trabalhe questões mais gerais. Né? Então, ano passado o Enem já, né, sofreu uma tendência diferente em relação ao Enem, né, dos outros anos. Nos outros anos, o Enem sempre priorizava muito os conteúdos relacionados à história do Brasil, sobretudo era Vargas, ditadura militar. Né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do conteúdo do período medieval. Né? Então, eu acredito que, dentro do contexto atual, né, caiam mais conteúdos gerais do que conteúdos relacionados à história do Brasil. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média. Então, só para a gente recuperar, né, os conteúdos básicos relacionados à Idade Média. Então, o início da Idade Média se dá em 476 d.C., né, momento em que chegou ao fim o Império Romano do Ocidente. Né? Então, lembrando que o período da história antiga, ou antiguidade clássica, né, acaba com o fim do Império Romano do Ocidente. Né? Então, as invasões germânicas, ou também chamadas de invasões bárbaras, né, dominam definitivamente a cidade de Roma. Vou pedir só para quem está chegando desligar o microfone, por favor. Só. Léo, não rolou? Então, para quem for chegando, só por gentileza desabilita o microfone e, né, a câmera pode deixar habilitada. Então, só para a gente falar um pouquinho a respeito do início da Idade Média. Então, após a queda do Império Romano do Ocidente, então os povos germânicos decidem dominar definitivamente o Império Romano do Ocidente no século V. Lembrando que os povos germânicos já estavam na Europa desde o século II. Então, primeiro, né, o contato entre romanos e germânicos foi um contato pacífico. Porém, como, né, estava um outro povo interessado em dominar, né, o Império Romano, né, os hunos, os povos germânicos decidiram dominar, né, o Império Romano do Ocidente no século V. Né? Então, quando eu chamo de povo germânico, muitas vezes em algumas questões que vocês trabalharem, que vocês estudarem, vocês vão ver que os povos germânicos também eram chamados de bárbaros. Né? Então, o que é o conceito de bárbaro? Naquele contexto, o bárbaro é o estrangeiro, né? Então é aquele que não é romano e nem grego. Então, ele não domina a cultura romana, né, não possui os mesmos hábitos, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão cultural dos povos germânicos. Né? Então, se vocês estão lembrados, né, os povos romanos, né, o Império Romano, ele já tinha uma característica muito avançada naquele contexto. Então, o Império Romano era essencialmente urbano, né, a cidade era muito desenvolvida, e os germânicos não, eles eram povos rurais, que eram organizados em tribos, em clãs. Né? Então, os povos germânicos eles têm uma característica diferente em relação aos romanos. Né? Então, a sociedade era patriarcal, né? Pensando que o Ocidente ele tem uma característica patriarcal, e eles eram organizados em tribos e clãs. Né? O direito dos germânicos era um direito consuetudinário. O que significa esse direito consuetudinário? Né? Significa um direito que se baseia nos costumes, tá? Então, o que significa direito consuetudinário? Né? Então, as pessoas, né, transmitiam as suas leis
né, as suas normas oralmente, né? Então passavam de geração em geração. Então os povos germânicos eram bem diferenciados nesse sentido. E além disso, né, os povos germânicos não eram um povo só, eram vários povos de várias culturas. Quem são eles, né? Então, godos, ostrogodos, visigodos, anglos, saxões, francos, lombardos. E esses povos, eles vão se espalhando pela Europa, como vocês vão poder ver no mapinha a seguir. Então, esses povos vão ocupando toda a Europa, tá? Pensando ali, né, do reino dos francos, que é o principal reino dos germânicos, né? Os lombardos, os saxões, né, que ficam ali próximo, né, onde atualmente, né, é a Holanda, né? E povos que vão ocupando esse território ao longo, né, do século V, século VI. Então, só para a gente lembrar, povos germânicos, também chamados de povos bárbaros, né, porque eles não, né, não dominavam a cultura romana, né, então o bárbaro, né, tanto que a palavra bárbaro significa, né, que eles não falavam o latim, né, então bárbaro que eles balbuciavam, né, então até a forma de falar dos povos germânicos, ela é um pouco vista como negativa. Então, quando a gente fala dos povos germânicos, um dos povos que sempre é cobrado nos vestibulares, né, e aparece muito, são os francos, né? E o reino dos francos vão organizar duas dinastias principais. Então, só para a gente lembrar o conceito de dinastia, o que é uma dinastia? É quando o povo, né, o poder, ele vai sendo passado dentro de uma mesma família, tá? Então, não necessariamente, né, de pai para filho, porque a gente sempre acha que dinastia tem a ver de passar o poder para pai para filho. Não, né? Então, dinastia é você passar o poder dentro de uma mesma família, né? Então, esse poder vai sendo passado e vai sendo transmitido, né? Então, teremos duas dinastias principais para falar um pouquinho dos francos, tá? Dinastia Carolíngia e dinastia Merovingia, tá? Só para a gente lembrar dos merovingios, que são, né, um pouquinho mais, né, anteriores, os merovingios, eles são bem interessantes porque a gente vai ver em relação à história do Clovis, né? Merovingia vem de Meroveu, né? Mas o mais famoso é o Clovis. O Clovis, que era um franco, né, um germânico, ele vai se casar com uma princesa cristã, uma princesa da Burgúndia, e vai se converter ao cristianismo. Pensando que os povos germânicos, a maior parte desses povos germânicos, eles eram politeístas, né? Então adoravam vários deuses. Então, os povos germânicos começam a se converter para a Igreja Católica. O que a gente tem que tomar cuidado? Essa conversão não quer dizer que eles são bonzinhos e querem se tornar cristãos, tá? Quer dizer que eles querem formar alianças. Por quê? A Igreja Católica, desde o final da Idade, né, lá da Idade Antiga, da Antiguidade, a Igreja Católica estava adquirindo muito poder e muitos adeptos. Lembrem-se o seguinte, lá no final do Império Romano, né, os imperadores já haviam se convertido ao cristianismo. Então, essa aproximação ela é muito interessante. Então, o reino dos francos tem duas dinastias, Merovingia, né, Meroveu e Clovis, e Carolíngia. A mais falada geralmente é a Carolíngia, tá? Por que ela é importante? Porque o Pepino Breve, né, é Pepino Breve e o Carlos Magno. O que a gente tem que lembrar, né? Carolíngia lembra de Carlos, né? Então, Pepino Breve e Carlos Magno continuam aquela prática iniciada desde a dinastia Merovingia, né, de se aproximar com a Igreja Católica. Porém, né, o Pepino Breve e o Carlos Magno vão doar terras para a igreja, né? Então, até essa doação, ela fica muito famosa dentro desse contexto da Igreja Católica, porque ela vai dar início ao patrimônio de São Pedro. O que é o patrimônio de São Pedro? É onde atualmente fica o Vaticano, né? Então, vocês sabem que o Vaticano é o menor estado do mundo, né? Que fica dentro da Itália, né? Fica em Roma, mas ele é um estado independente. Então, como que começa essa independência do Vaticano? Desde o início do período medieval, né? Então, Carlos Magno doou terras para a Igreja Católica, onde, né, ali o Vaticano era a propriedade dos lombardos, né? Então os lombardos já estavam dominando. Então Carlos Magno expulsa os lombardos e doa essas terras para a igreja, né? Um costume muito importante dos povos germânicos, que é a base do período medieval. Então os povos germânicos eram povos guerreiros. Quando um guerreiro lutava ao seu lado, eles doavam, né, dividiam aquelas terras com os guerreiros, né? Então a base do feudalismo vem da doação de terras.
e essa doação de terras é um costume germânico, né? Então, os nobres começam a receber terras, por quê? Né? Porque eles estão lutando contra outros povos germânicos, expulsando para dominar, né, todo o período, né, todo o contexto da Idade Média. Né? Então, o Carlos Magno doa essas terras e começa a aumentar o poder, né, dos nobres. O que eu quero, né, destacar para vocês? Né? Então, como que começa a fortalecer o poder né, da nobreza na Idade Média? Então, vocês sabem que a principal classe da Idade Média, né, vai se tornando aos poucos a classe da nobreza. Né? Então, como que começa esse sistema? Então, uma das coisas que vai, né, garantir o poder da nobreza é o acesso a terras. Tá? Então, no período medieval, nem todo mundo vai ter acesso à terra. Apenas, né, os nobres e a Igreja Católica, pensando que a Igreja Católica vai se tornar muito rica, né, em relação ao período medieval. Essas relações entre os nobres, elas se dão através de um sistema chamado de suzerania e vassalagem. Né? Então, o que é suzerania? Né? O nobre doa a terra para o vassalo. Vocês já devem ter visto, né, esses rituais em filmes medievais, né? A galera gosta muito do período medieval. Então, quando a pessoa doava a terra, o nobre doava essa terra para o vassalo, ele tinha um conjunto de compromissos, né? Então, pensando que a Europa, nesse momento, ela era muito instável, né? Tinham muitas guerras. Então, quando o vassalo recebia a terra do suzerano, né, ele tinha que devolver alguma coisa em troca. O que ele devolvia, né, em troca? Ele ia devolver fidelidade, né? Caso ele lutasse na guerra, ele, né, lutaria junto. Né? Então, suzerania e vassalagem são relações de reciprocidade. Então, há uma ajuda mútua entre os nobres. Tá? Então, suzerano é quem doa e vassalo é quem recebe. Tá? O vassalo que recebe a sua terra pode doar terras para outras pessoas e se tornar suzerano de outras. Né? Então, eu ainda brinco, né? Que a suzerania e vassalagem é uma espécie de Facebook do período medieval, né? Do início da Idade Média. Por quê? Naquele momento, para se conquistar o poder, né? Para conquistar o apoio de outras pessoas, você mandava convites, né? Que tipo de convites? Né? Então, você vai doar terras para essas pessoas. Né? Então, suzerania e vassalagem é um sistema de doação de terras apenas entre nobres, tá? Não tem outra forma. Né? Então, os alunos ainda brincam. Ah, professora, dá para comprar? Não. Né? A gente recebe doação de terras como forma de compromisso e fidelidade, tanto que eles faziam um juramento. Tá? Então, qual que era o objetivo desse sistema? Né? Você se aproximar com nobres, você proteger seu território de ataques e fazer alianças, né? Fazer amigos, né? Obter apoio caso houvesse uma guerra ou um ataque para suas terras. Né? Então, isso vai dar origem aos títulos de nobreza. Né? Então, dentro do período medieval, até hoje vocês sabem que os nobres eles possuem títulos de nobreza. Né? Então, existem nobres mais nobres do que os outros. Né? Então, isso se dá através do sistema de distribuição de terras no período medieval. Né? Então, as terras maiores, mais importantes, elas eram dadas, né? E a pessoa recebia o título de duque. Né? Tanto que lá no final da Idade Média, quando começa a aparecer cada vez mais os reis, são os ducados, né? São os duques que vão se tornar reis no período medieval. Né? Então, duque, né, é um título de nobreza mais alto, né? Então, de maior prestígio. Então, o duque, né, podia doar terras para pessoas e essas pessoas podiam cuidar de terras muito importantes, que são terras de fronteira. Né? Tanto que a palavra marquês vem de marca, que são terras de fronteira. Então, cuidar de terras de fronteira também era muito, né, muito importante naquele contexto do período medieval. Então, ducados e marqueses. Né? Os marqueses cuidavam das marcas, por isso a palavra marquês. Né? Então, e por fim, as terras um pouco menores, que não tinham tanta importância quanto a dos duques, eram dadas aos condes, tá? Então, isso se dá uma hierarquia. Então, quando a gente pensa na relação entre a nobreza, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que existe uma hierarquia entre esses nobres. Né? Então, existem nobres que são mais poderosos, que possuem terras mais importantes, e isso se dá na distribuição de terras do período medieval. Tá? Então, ao final do período carolíngio, né, nós vamos vendo que as relações dos nobres vão se fortalecendo. Né? Então, após a morte do Carlos Magno, né, então os nobres vão adquirindo mais poder. Porém, o que a gente tem que lembrar do Império Carolíngio? O Império Carolíngio
ele é muito importante também no campo da cultura, né? Tanto que o Carlos Magno, ele se torna imperador, né? Então, ele é coroado imperador, existe toda uma cerimônia muito semelhante da cerimônia que era feita lá durante o Império Romano, e ele se torna imperador, né? Então, há um ritual da Igreja Católica, tá? O Carlos Magno, ele valorizava muito a questão da cultura e das artes, né? Então, durante o Império Carolíngio, existe um florescimento muito grande desse aspecto cultural. O que ele vai valorizar? Ele vai valorizar a cultura grega e romana, vai retomar o latim como língua oficial, né? E durante esse período, dentro dos mosteiros, os monges vão copiar, né, vários textos sagrados. Vocês devem ter visto que está para sair uma série nova baseada num livro que se tornou um filme que se chama O Nome da Rosa, né? O livro e o filme O Nome da Rosa, né, que são o livro é de autoria do Umberto Eco, vai falar um pouquinho do período medieval, e nesse filme, O Nome da Rosa, a gente pode ter uma ideia do que era o trabalho dos monges copistas no período medieval. Então, para quem já não assistiu, né, para quem não assistiu, assistam, porque é bem interessante. E para quem, né, gosta do período medieval, acompanhe a série que em breve vai sair. Então, o monge copista eram monges que ficavam nos monastérios, copiando textos sagrados, textos clássicos, pensando o conceito de clássico, né? O que é um clássico, né? São textos da cultura grega e romana, né? Então, nesse momento, eles queriam preservar os filósofos, né? Então, todos aqueles tratados que eram tratados do período medieval. O que eu quero destacar com vocês, né? Então, o trabalho do monge copista ele é muito importante no período medieval, porque naquele momento a gente não tem ainda a invenção da prensa. A invenção da prensa ela se dá depois do final da Idade Média com Gutenberg, né? Naquele momento, para você ter acesso a livros, né, os livros eram copiados, eles eram feitos à mão, né? O monge copista faziam, né, trabalhos muito bonitos, né, de pinturas, né? Era uma obra de arte esses livros, né? Então, as iluminuras, né, que para quem já viu filmes, às vezes aparecem nos contos de fadas aqueles livros da Idade Média. Então, esses livros eram, em parte, né, produzidos por monges copistas, tá? Depois que o Carlos Magno morreu, né, o Império vai se enfraquecendo cada vez mais, e nesse enfraquecimento do Império, né, o Luís o Piedoso vai assumir o trono, né? Então, o Luís o Piedoso é filho do Carlos Magno, mas lembrem-se lá, a palavra piedoso é porque ele era muito religioso e ele não vai se dedicar tanto para o aspecto político, né? Depois da morte, né, no finalzinho do Império do Luís o Piedoso, ele vai dividir o Império Carolíngio em 3 partes, né? Então, entre seus 3 filhos, que é o Tratado de Verdun. Então, o que é o Tratado de Verdun? É o final do Império Carolíngio, né? Então, depois da morte do Carlos Magno, assumiu Luís o Piedoso, e Luís o Piedoso vai, né, dividir entre seus 3 filhos, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho agora do período da Alta Idade Média, né? O que significa a Alta Idade Média? É o momento em que, né, após o final do Império Carolíngio, os nobres vão adquirindo cada vez mais poder, então o poder vai se concentrar nesses senhores feudais, né? Então, a principal fonte de riqueza na Idade Média é a terra, né? Então a gente vai falar um pouquinho a partir de agora. Então, o que acontece na Alta Idade Média? Né? Então, a Europa vai sofrer sucessivas invasões, né? Então, até coloquem, né, entre aspas, para a gente pensar o seguinte. Depois do século XII, né, então os europeus eles também vão invadir outros territórios. Mas quem chega na Europa é invasor, né? Quando eles vão para outros lugares, eles vão, né, levar o progresso, a civilização. Mas eu coloquei invasões até, né, em aspas para vocês, entre aspas, para vocês destacarem isso, né? Então, outros povos também vão querer dominar a Europa. Quem são eles? Os vikings, que são povos, né, da Normandia, que a galera gosta bastante, que aparecem em várias séries. Os árabes muçulmanos, né? Porque a religião muçulmana vai surgir lá no século VII, né? Com a expansão muçulmana através, né, da organização do islamismo, né? Então o profeta Maomé, né, começa a expandir o Islã. E uma das premissas do Islã, né, o Islã começa a dominar
parte do norte da África e chega na Península Ibérica, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso nas próximas aulas, mas vocês já sabem que os árabes surgiram também, né? A expansão árabe começa durante o período medieval, né? Então, a expansão dos muçulmanos, né? Então, os muçulmanos também vão dominar a Europa, né? Pensando a Península Ibérica, por quase 5 séculos, né? Então, eles vão permanecer por bastante tempo na Europa. E os nobres vão adquirindo mais poder. E isso se dá na organização do sistema econômico da Idade Média, que se chama feudalismo, né? Então, o que foi o feudalismo? Lembre-se da palavra feudo, né? O que é o feudo? O feudo é uma porção de terra, propriedade do senhor feudal. Então, a principal autoridade do feudalismo é o senhor feudal, né? Então, o feudalismo é um sistema de relações entre, né, senhores feudais e servos, né? Então, a principal fonte de riqueza é a terra, e o sistema de trabalho na Idade Média é o sistema de servidão coletiva, tá? Então, o servo que está trabalhando no feudalismo, ele não é escravo, ele é preso à terra. Porém, né, ele tem um conjunto de compromissos, de obrigações para com o senhor feudal. Então, o senhor feudal também tem que oferecer. O que o senhor feudal vai oferecer para o servo? Vai oferecer proteção, vai oferecer a terra para ele trabalhar. Então, é uma relação também de dependência. O senhor feudal depende do servo, tá? Porém, o que o servo vai oferecer para ele? Né? Vai oferecer trabalho, né? Então, quem trabalha na terra é o camponês, tá? A igreja na Idade Média, ela é muito poderosa e ela vai adquirindo cada vez mais poder, né? Tanto que a igreja também é uma senhora feudal, tá? Só para a gente pensar as classes sociais na Idade Média. Geralmente, a maioria das questões de vestibulares, né, de processos seletivos, cobram as relações, né, entre as classes na Idade Média. Então, a sociedade medieval, ela é uma sociedade estamental. O que significa isso? Existe pouca mobilidade de classe. Cada classe tem a sua função, né? Cada classe é contida num conjunto de relações, tá? Então, dentro dessa sociedade estamental, a principal autoridade dentro do feudalismo é o senhor feudal. Pensando que cada senhor feudal manda no seu feudo, é a autoridade máxima, ele que constrói as suas regras e normas, né? Então, o poder na Idade Média, ele é descentralizado. O que significa isso? Cada senhor feudal controla o seu próprio feudo, tá? Mas, professor, existem reis? Sim, existem reis na Idade Média, mas esses reis não mandam nada, tá? Eu ainda brinco que é igual o jogo de xadrez, né? Então, no jogo de xadrez, lá, qual que é a função do rei, né? Então, ele não, né, praticamente não serve para nada, né? Toda a estrutura do jogo de xadrez tem que proteger o rei, né? Até a rainha, ela tem mais, né, funcionalidades, ela consegue se mover mais. Então, dentro do jogo de xadrez, os peões, né, pensando que é a maior parte da população, e depois, né, os nobres, né, pensando o cavalo ou o bispo e assim por diante. Né? Então, existe um rei, mas esse rei, dentro do período medieval, ele não tem um poder para influenciar as decisões dos senhores feudais. Então, senhor feudal é a principal autoridade. Porém, numa sociedade piramidal, né, a gente vai falar um pouquinho das 3 classes principais. Quais são essas 3 classes do período medieval? Então, o clero, que é a igreja. Qual que é a função da igreja? Né? A Idade Média, ela é teocêntrica. O que isso significa? Que Deus, né, a Igreja Católica, ela regula a vida das pessoas. Eu não posso separar durante o período medieval, a igreja da vida das pessoas. A igreja ela é muito importante no período medieval. Né? Então, as pessoas são muito religiosas. Todo o pensamento religioso, né, a vida é explicada através da religiosidade. Então, a igreja católica vai adquirindo muito poder no período medieval. Tanto que ela se torna a principal instituição naquele momento. Né? Então, o clero também é subdividido, tá? Então, existe uma hierarquia. Para quem é da Igreja Católica, ou já frequentou, conhece, sabe que, né, dentro dessa hierarquia, existem papas, né, o papa, depois os cardeais, arcebispos, né, os abades, que são os que cuidam das abadias ou dos mosteiros. Né? Então, existem padres, né? Existem párocos, existem os monges. Né? Então, dentro da igreja, existe uma hierarquia, tá? Isso se dá dentro do clero.
Aí abaixo do clero nós temos os nobres e os guerreiros. Qual que é a função da nobreza? Então a nobreza ela tem uma função de defesa dos territórios, de cuidar desses territórios e também essas relações econômicas. São os senhores feudais, que pertencem à classe dos nobres, que cuidam, que administram o feudo. Tá? E a base de uma sociedade piramidal ela é sempre mais larga. Por quê? Meus alunos sempre brincam, é o povão, Então a galera, onde que fica a galera, que é o que estrutura o restante das outras classes, Então quem que sustenta, quem que sustenta essa pirâmide, Então são os servos, que também são chamados de camponeses, Então os camponeses são as pessoas que trabalham nas terras dos senhores feudais, que realizam todo tipo de serviço. Então, os camponeses têm um conjunto de obrigações que a gente já vai falar um pouquinho a respeito dessas obrigações, tá? Obrigações do pobre do camponês durante o período medieval. Então, existem várias, mas as principais estão aqui. A talha, Lembrem-se lá da palavra, para quem já viveu no interior ou conhece gente mais antiga, às vezes as pessoas falam, fulano cortou um taio do dedo, O que é um taio? É um pedaço, Então, a talha era metade. Toda a produção do camponês era dada para o senhor feudal. O feudo era dividido em três partes, na verdade. Então, havia o manso servil, que era onde os camponeses podiam trabalhar, que eram terras destinadas para eles. O manso senhorial, que eram terras do senhor feudal, apenas de rendimento para ele. E o manso comunal ou terras comunais, que eram terras de floresta, onde havia caça. Então, o camponês que trabalhava no manso servil tinha que dar metade da sua produção. O que é a corveia? Então, há alguns dias da semana, o camponês tinha que trabalhar na terra do senhor feudal, porque lembrem-se lá, o senhor feudal não trabalhava na terra, Quem tinha que trabalhar era o camponês. Então, esse trabalho compulsório. Então, alguns dias da semana ele tinha que ir lá. Banalidades. O que é a banalidade? Então, era uma taxa cobrada pelo uso das ferramentas. Então, o senhor feudal era proprietário da terra, do moinho, de todas as ferramentas. Então, o camponês tinha que pagar para usá-las. Mas, professora, como que eles pagavam? Naquele momento, na Idade Média, as pessoas usavam moedas de ouro e de prata. Então, tinha que pagar para usar as ferramentas. E nem quando os camponeses morriam, eles tinham paz nessa vida. Então, havia um imposto chamado mão morta. Então, depois da morte do patriarca, a família tinha que pagar uma taxa para o senhor feudal para poder continuar permanecendo na terra, trabalhando, tá? E, por fim, coloquei o dízimo, mas quer dizer que o dízimo, tanto nobres quanto servos pagavam a igreja, tá? Qual que era a função do dízimo no período medieval? Com esse dinheiro, eles cuidavam das viúvas, pensando que na Idade Média a taxa de mortalidade era muito alta, as pessoas não chegavam a ter chegar a uma idade muito avançada, então as pessoas morriam muito. E também para órfãos, Então muitas pessoas, o pai e a mãe morriam e a igreja acabava cuidando dos órfãos e das viúvas. Então o dízimo já era previsto naquele contexto na Bíblia, para quem é cristão já deve ter visto alguma coisa relacionada a isso. Então, tanto camponeses quanto nobres pagavam dízimo para a igreja católica. Então, agora a gente já está chegando ao final da Idade Média, Então, Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Então, a Idade Média vai até a queda do Império Romano do Ocidente, também chamado de Império Bizantino, que vai ser dominado pelos turcos otomanos, Então, os árabes vão dominar essa parte do Império Bizantino. Então, por que chega ao final a Idade Média? Vários fatores, Então, nunca marque uma alternativa que fale a Idade Média acabou por isso. Não. Muitos fatores vão influenciar, vão ser importantes para o final da Idade Média. Então, lá no final do século XIII, XIV, as relações vão enfraquecendo. Por quê? Aumentou muito a população. Então, aquelas relações de proximidade, da suzerania e vassalagem, daquelas relações de dependência dos senhores feudais com os servos, elas já não dão mais conta. Por quê? No final da Idade Média existem muitas crises climáticas e a gente sabe que no momento de uma crise, a população pobre ela é afetada primeiro. Existem epidemias, Então existem vários fatores que vão influenciar o final da Idade Média.
Então, ainda, né, naquele contexto, no final da Idade Média, teve um aumento da população, porque lá por volta do século X, século XI, muitas técnicas começam a melhorar a agricultura, então as pessoas começam a comer melhor e aumenta muito a população. Então, no período medieval, né, no final da Idade Média, a população aumentou. Além disso, a partir do século XII, né, nós temos o desenvolvimento das cruzadas. O que foram as cruzadas? Então, as cruzadas inicialmente foram convocadas pelo Papa para que os cristãos fossem lá para o Oriente Médio, né, para expulsar os árabes que estavam dominando Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos, vocês devem saber, né? E as cruzadas tinham esse objetivo inicial, que era um objetivo religioso. Porém, né, durante as cruzadas, né, a Igreja Católica não consegue recuperar definitivamente Jerusalém e os árabes continuam controlando a região. Mas durante as cruzadas, nós vamos ter o desenvolvimento comercial. Então começam a surgir rotas de comércio que trazem vários produtos de Oriente. Né? Então a expansão do comércio também é um dos fatores que leva ao final da Idade Média. Né? Produção de excedentes, esses excedentes começam a ser comercializados entre os feudos e surgem feiras, né? Feiras que vão surgindo nessas rotas que vêm, né, de produtos do Oriente, e surgiu a burguesia. Né? Eu acho que uma das principais, né, um dos principais fatores do final da Idade Média é o surgimento da burguesia. Né? Essas pessoas que habitavam os burgos. Né? O que é a burguesia? São camponeses que deixaram as terras, né, dos senhores feudais e voltaram a viver nas cidades. Então a gente vê que no final da Idade Média tem um redesenvolvimento, né, um reflorescimento das cidades. Nessas cidades eles vão desenvolver vários tipos de atividades. Né? Vão desenvolver comércio, vão organizar corporações de ofício, carpintaria, ferraria, né? Eles vão começar a organizar bancos, casas de câmbio, né? Tudo isso vai surgindo no final da Idade Média. Né? Então, o surgimento da burguesia, essa classe ela é muito importante para, né, a desestruturação. Então, a gente vai vendo que a Idade Média, né, as relações feudais vão chegando, né, ao seu desgaste, né, vão chegando ao fim. Né? O que são corporações de ofício? Naquele momento, para você aprender a trabalhar, né, as pessoas tinham que, né, ter um aprendiz, né? Então você aprendia nas corporações, eram como eram chamadas oficinas. Então você queria aprender o trabalho de carpinteiro, você precisava, né, trabalhar dentro de uma corporação, né? Dentro da corporação era regulado o trabalho, né? Então você ia saber como que fazia o trabalho, né? Você poderia vender só se você estivesse dentro da corporação de ofício. Nas corporações de ofício eles vão regular, né, o preço, né, para poder manter um trabalho. Além disso, as pessoas que, Deus o livre, né, sofressem um acidente de trabalho, né, elas também eram ajudadas dentro das corporações de ofício, tá? E por fim, agora, né, falando desses fatores, né, falei para vocês da questão da epidemia, né? Nós tivemos uma grande epidemia, né, uma pandemia na Idade Média, que é a peste negra, ou peste bubônica, que era uma doença que inicialmente foi, né, começou a ser disseminada pelos ratos, pulgas e ratos, e aos poucos começou a proliferar entre as pessoas, né? Daquele contexto, a peste negra ela era uma doença contagiosa, mas ela era um bacilo, não era um vírus, mas ela se disseminou muito rapidamente, por conta das péssimas condições de higiene do período medieval. Então, a gente sabe que as pessoas jogavam lixo na rua, né, não lavavam as mãos, as pessoas começaram a se aglomerar nas igrejas, por isso a nossa preocupação, né, numa pandemia, né, de que não haja aglomerações, que não hajam ambientes fechados, mas as pessoas começaram a se aglomerar naqueles ambientes e muitas pessoas achavam que a peste negra era um castigo de Deus às pessoas. Né? E a gente sabe que as doenças elas são consequências das ações dos seres humanos. Né? Então, por isso que a epidemia, né, a pandemia da peste negra vai matar aproximadamente 1/3 da Europa. Né? Então, a gente vê que o final do feudalismo chega ao fim por vários fatores. Tá? Então, só para a gente recapitular, né, no final do feudalismo surgiu a burguesia, né, aumentou a população, então enfraqueceu aquelas relações entre senhores feudais e servos, populações começaram a se deslocar para as cidades,
né? E a gente começa a ter o desenvolvimento de cidades e o surgimento da burguesia, né? Então, essa burguesia que começa a trabalhar com bancos, né? Ou casas de câmbio e nas corporações de ofício, né? Além de desenvolverem comércio, né? A gente falou que o desenvolvimento comercial também é uma das consequências das cruzadas, tá? Então, esse é o conteúdo de Baixa e Alta Idade Média, né? Então, início da Idade Média, lá no final do Império Romano, até, né, o Império Romano do Ocidente, que é 476, até 1453, que é o ano, né, de fim do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Então, um beijinho para vocês, acompanhem, né, os demais vídeos no nosso canal, a gente vai continuar postando, falando um pouquinho dos conteúdos do Enem, tá? Um abraço, até mais!